Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vim comentar sobre um tema que eu já venho refletindo sobre ele, que eu já venho recebendo perguntas sobre esse assunto, que é o seguinte: no Anki tem como ter a visão macro do conteúdo ou a gente só consegue enxergar aquela parte micro do conteúdo? Bom, vamos lá, vamos tentar traduzir isso aqui numa linguagem mais fácil, de uma maneira mais simples, para que possamos compreender com mais tranquilidade. O que seria a tal de visão macro? O que seria a tal de visão micro? Vamos lá. Suponha que você está estudando um PDF, tá? Que tenha várias aulas. Mas vamos pegar a aula 1 desse PDF, tá bom? Vamos supor que esse PDF seja sobre atos administrativos. Então, sobre esse tema de atos administrativos, tem muita coisa sobre atos administrativos. Tem os requisitos dos atos administrativos, tem os atributos dos atos administrativos, tem os tipos de atos administrativos. E o seguinte, com o Anki a gente consegue ver tudo, entre aspas, de uma vez. Tem aquela visão macro do conteúdo, a gente vai ficar estudando de forma picada. Um dia eu vou estudar a parte de requisito, outras de atributos, outro dia eu vou ver exemplos. Como que isso vai se consolidar na minha cabeça de uma forma lógica, de uma forma que faça sentido, que de repente eu consiga fechar o olho e enxergar todo aquele conteúdo de atos administrativos de uma forma bem clara. Será que isso é possível com o Anki Flashcards? Esse é o tema do vídeo. É isso que a gente vai debater agora. E eu quero falar uma coisa para você. Na minha opinião, o Anki é uma das melhores ferramentas para a gente obter a visão macro do conteúdo. Vamos analisar primeiro a parte micro, tá? Para eu poder falar dessa parte macro. O que seria a parte micro? A parte micro é o que eu já citei. Por exemplo, atributos do ato administrativo é a parte micro. Um tipo específico de ato administrativo é uma parte micro. Então vamos imaginar aquele diagrama de Venn, aquele círculo. Vamos imaginar um círculo bem grande, e esse círculo bem grande são os atos administrativos. É a aula 1, a aula de atos administrativos. E agora vamos imaginar um círculo menorzinho que se refere aos atributos do atos administrativos, atributo dos atos administrativos. O Anki possibilita a gente ter tanto a visão micro, apenas dos atributos, ou que seja os tipos de atos administrativos, requisitos do atos, como a visão macro, a gente tem a visão do todo. Por quê? Quando nós estamos revisando com o Anki, o nosso cérebro ele trabalha em um processo de consolidação. Ele faz um link. Isso daí é uma capacidade natural, nata do nosso cérebro, de linkar um ponto com outro. Dessa forma, natural, sem muita intervenção nossa, o nosso cérebro já vai dando sentido para todo o conteúdo que a gente está estudando de ato administrativo. E automaticamente o nosso cérebro já está criando a visão macro do conteúdo. É claro que não vai ser no primeiro estudo, não vai ser nas primeiras revisões. Conforme você for fazendo revisões, recuperando essas informações, refletindo sobre essas informações, o nosso cérebro vai dando clareza, entendimento a tudo que a gente está estudando e vai criando essa visão macro. A gente vai conseguir naturalmente ter a visão do todo, enxergar todo o conteúdo de atos administrativos. Mas agora segue aqui uma dica, uma forma manual da gente conseguir obter de uma forma mais clara a visão macro do conteúdo e ainda utilizar o Anki. Porque o Anki ele não é uma finalidade, ele é uma ferramenta, ele é um meio para a gente chegar no nosso fim. Então a gente utiliza o Anki para conseguir bastante conhecimento para a gente poder passar na nossa prova, guardar informação no longo prazo, tá bom? Então ele é um meio, é uma ferramenta, e a gente pode utilizar diversas outras ferramentas junto com o Anki. O Anki possui vários recursos para a gente estar utilizando.
E um recurso muito poderoso para se obter a visão macro de um conteúdo são os mapas mentais. Imagine um mapa mental de direito administrativo, onde você tem uma ramificação. O que é um ato administrativo? Quais são os requisitos do ato administrativo? Quais são os atributos do ato administrativo? Aí vem as ramificações explicando cada coisa. Aí você vai dizer, tá, mas isso é mapa mental, é outra técnica, outra ferramenta, não é Anki. Tudo bem, mas foi o que eu falei. A gente consegue unir, integrar o Anki com diversas outras ferramentas. A gente pode criar um mapa mental, ter a visão do todo, a visão macro do conteúdo, incluir no nosso Anki. Então você vai fazer uma pergunta, o que é um ato administrativo? Quais são os atributos dos atos administrativos? Você põe a pergunta na frente do cartão, uma resposta curta no verso e embaixo você pode colocar um mapa mental para te dar a visão do todo. Ou ainda, você pode inserir esse mapa mental na frente, utilizar um recurso do Anki chamado Image Occlusion. Eu tenho um vídeo no canal explicando como utilizar o Image Occlusion para a gente poder memorizar com mais facilidade nossos mapas mentais, imagens que inserimos no Anki. E utilizando o Image Occlusion, a gente consegue memorizar cada ponto do nosso mapa mental. Dessa forma, a gente consegue sim obter a visão macro de qualquer conteúdo que nós formos estudar. Eu dei um exemplo aqui de atos administrativos porque é a minha realidade, estudar para concurso, esse universo de concurso público. Mas se você está estudando para um vestibular, estudando geografia, estudando história, segue a mesma lógica. Você vai estudar a história do Brasil, você pode trabalhar com mapas mentais e colocar isso no Anki, para você ter a visão macro da história do Brasil. Geografia, a mesma coisa. Você vai estudar sobre as capitais, você pode criar um mapa mental e estudar toda a geografia do Brasil através de mapas mentais e inserir no Anki. Ah, mas eu não gosto de mapa mental, não quero fazer mapa mental. Tudo bem, naturalmente, ao resolver os flashcards de forma espaçada, ao refletir em cima de cada cartão, ao entender bem cada cartão, o nosso cérebro naturalmente já vai dando sentido para tudo e já vai linkando uma coisa na outra, que são as famosas conexões neurais, que são entendimentos que o nosso cérebro cria sobre um determinado ponto, são fiozinhos, e esses fiozinhos vão se ligando um com o outro, para o nosso cérebro dar sentido a tudo aquilo que a gente aprende, a tudo aquilo que a gente memoriza. Então não se preocupe, que essa visão macro você vai obter tanto de forma natural, porque o seu cérebro já vai se encarregar disso desde que você entenda bem o que você está estudando, você entenda bem o que você está inserido no Anki, e também através de mapas mentais. Então sim, é possível sim nós obtermos uma visão macro de qualquer matéria que formos estudar com o Anki Flashcards. Essa ferramenta continua sendo muito poderosa, muito eficaz e, como eu disse, ela é uma ferramenta, ela é um meio para a gente chegar no nosso objetivo. Uma ferramenta que pode ser integrada com várias outras, uma ferramenta que podemos utilizar diversas técnicas de estudo juntamente com ela. Então é isso, meu amigo. Podemos sim ter a visão macro de todo o conteúdo estudado, memorizar muito bem cada ponto das matérias que estamos estudando com o Anki Flashcard. Deixa nos comentários aí o que você achou. Vamos conversar, vamos trocar aquela ideia. Deixa seu like aí no vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e até o próximo vídeo, hein? Fui!